Olá! Estamos hoje aqui de novo com aquelas nossas conversas com espíritas progressistas do Brasil. Hoje eu tenho a alegria de conversar com o Lair Amaro. É a primeira vez que a gente conversa, eu acho que vai ser maravilhosa a nossa conversa. Eu vou passar para o Lair, ele vai se apresentar, vai dizer da onde que ele está falando, de onde que ele mora, e a gente já vai começar. Lair, seja bem-vindo. Muito obrigada, tá, pela tua presença. Eu que agradeço o convite, não esperava, sempre eu pego de surpresa por esse convite para falar com o pessoal progressista, né? E então, sou o professor Lair Amaro, eu sou doutor em História, eu tenho graduação, mestrado e doutorado em História Comparada, tudo feito na UFRJ aqui no Rio, moro aqui no Rio. Sim. Fui orientando o professor André Chevitarese, e as minhas pesquisas, elas são sobre os cristianismos primitivos, né? Eu tenho até um livro publicado, a minha tese meu trabalho de mestrado virou livro, e eu tenho uma pesquisa dos cristianismos. Eu falo isso sem nenhuma pretensão de parecer pedante, mas eu inaugurei no Brasil um campo de pesquisa que era algo que já se fazia lá no exterior desde os anos 70, e aqui no Brasil ninguém tinha conhecimento. Então Sim. eu inaugurei isso agora nos anos 2010. Eu inaugurei, que é um diálogo entre os estudos sobre o Jesus histórico e os estudos sobre memória e sobre tradições orais. Então, eu Sensacional. inaugurei no Brasil esse tipo de pesquisa, de diálogo, né, disciplinar. Que E lindo. e também, ao lado disso, em paralelo a isso, eu venho também pesquisando, na perspectiva acadêmica, os espiritismos, né? Até eu uso o espiritismo no plural, também por influência do professor André Chevitarese, e também por conta de leituras que nós fizemos de alguns antropólogos, né, que eu gosto muito de, às vezes, de tocar nesse ponto, porque algumas pessoas no meu Instagram, elas costumam chegar já com 300 mil pedras, né, dizendo que não existe espiritismos, espiritismo só no singular. Mas veja, eu posso falar um pouquinho sobre isso ou não? Claro, vai, Ah, toca a até para ficha. esclarecer o nosso Claro. público, né? Veja bem, eu tomo como referência um Sim. antropólogo que eu simplesmente admiro enormemente, que é o Clifford Geertz. O Clifford Geertz, ele fez duas viagens. Ele foi à Indonésia e ele foi ao Marrocos, que são dois países marcadamente islâmicos, muçulmanos. Uhum. Então, são países em que a maioria da população ela professa a fé no Islã, mas se você olhar para um muçulmano no Marrocos e para um muçulmano na Indonésia, você que não tem conhecimento vai dizer, não são muçulmanos. Ou um é, ou o outro não é. Sim, Mas todos são. sim. O que acontece é que o Islã, o Corão, a fé no profeta Maomé, é o núcleo central que une os dois grupos. Uhum. Só que nas localidades de cada um, nas culturas locais, na história de cada um, eles foram modelando o islamismo aos seus costumes locais. Claro. O Logo, espiritismo é a mesma coisa. exatamente, então existe islamismos no plural, Sim, assim como sim. existe cristianismos no plural. Exatamente. Quando você singulariza a coisa, só existe um cristianismo, só existe um islamismo, só existe um espiritismo, na perspectiva histórica e Hum, antropológica, você está fazendo o quê? Criando barreiras, criando muros, separando grupos. sim. Muita Então, pretensão, né? exatamente, ou seja, eu sou o dono do espiritismo verdadeiro e você não é. Então, todas essas rixas que tem, né? Progressistas, conservadores, né? Kardecistas, rustanguistas, chiquistas, agora a esquerda, a direita, né? Nasce dessa incompreensão e da dificuldade da aceitação do diferente dentro da minha própria instituição. E aí isso me lembra muito, lá no século II, no século III, os bispos Irineu de Leão perseguindo os heréticos, perseguindo as heresias,
como se ele fosse, ele sendo ortodoxo, ele é o sim. dono do saber correto, os outros são os heréticos. Então, me persegue e tenta censurar, calar a boca. Então, eu acho que hoje no Brasil, no que se refere ao espiritismo, é uma reedição daquele passado, de grupos que se arvoram como detentores da essência do espiritismo, sabedores daquilo que realmente é o espiritismo, e rotulando os outros como ignorantes do espiritismo, deturpando, adulterando o espiritismo. Eu consigo enxergar isso pelo ponto de vista da fé, entendo isso, porque isso é uma repetição histórica, mas, mas vejo isso também com um olhar positivo enquanto historiador, porque todo movimento religioso, filosófico, doutrinas religiosas passam por esses momentos inevitavelmente, né? E cada uma vai ter um fim diferente. Ou ela vai desaparecer, ou ela vai se bifurcar, ela vai se multiplicar em várias ramificações. Eu acho, no meu olhar, enquanto pesquisador, eu acho isso fantástico acontecer essas coisas. Quem está dentro, nem tanto assim, mas as Nós coisas são estamos dando surpreendentes. mão de matéria-prima, estamos dando matéria-prima para os historiadores. Para mim sempre, para mim sempre. E o pessoal no Instagram Te costuma me mandar. xingam bastante. Não, é um xingamento fraterno em nome de Jesus. Abracinhos fraternos. O pessoal, é porque Aqui no, eles querem deter o monopólio da verdade também. sim, aqui no meu E, YouTube também eles fazem isso no meu e o canal. pessoal tem essa também um pouquinho. Isso é uma impressão minha que eu posso até estar errado. Eu tenho a impressão que o pessoal aceita que se critique o espiritismo, mas uma crítica que seja, na visão deles, construtiva. E, ao mesmo tempo, já apareceram pessoas também no meu Instagram dizendo que eu não podia falar do espiritismo porque eu não sou espírita. Mas aí Sim, é complicado. isso não faz sentido do ponto de vista acadêmico. Enquanto É, historiador, tu é um eu escolho um campo pesquisador. de pesquisa e vou pesquisar aquele campo. Eu não preciso ser. Tem até um vídeo do Porta dos Fundos, há um tempo atrás, bem engraçado, que a pessoa, o cara, apareceu um ator, apareceu vestido de árvore, e diz: agora eu posso pesquisar o meio ambiente, porque eu sou uma árvore. Eles são ótimos. Então algumas pessoas querem cercear o direito de pesquisar o que eu quero pesquisar, e alguns até dizem que eu Hum, ataco o espiritismo, né? E o que tá longe disso. Só estou fazendo não, uma leitura. Ó, eu estou vendo relações de poder dentro dos centros espíritas. Eu estou vendo formação de hierarquias. Eu penso, o pessoal não gosta de ouvir isso. Não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não tenho nem coragem de perguntar. inclusive, Laíra, eu vou deixar fixado nos comentários desse vídeo o link do teu Instagram, para quem quiser Obrigado. ir lá conhecer o teu trabalho e te acompanhar, porque eu particularmente acho sensacional as coisas que tu coloca. Eu sigo mais a parte que me toca, né, que é a parte do espiritismo mesmo. E acho sensacional. De vez em quando até eu dou umas comentadas lá. Um trabalho muito, muito bacana. Um trabalho educativo que tu tá fazendo. Eu tenho, assim, eu também tenho. É que o espiritismo, ou os espiritismos, me dão tanto material, mas tanto material para pesquisar, para investigar, que tem horas que eu fico assim, atabalhoado. O que que eu vou pesquisar agora, né? Então, eu gosto muito de pesquisar, por exemplo, a questão da sexualidade dentro do espiritismo, né? Como as mensagens mediúnicas Isso é tentam demais. regular e controlar a sexualidade dos adeptos, né? Através do medo, né? E Aham. criando figuras de vampiros, de espíritos sexólatras, né? Então, é uma forma de controlar a sexualidade. Aí, também, né, nesse caminho, alguns discursos que são altamente homofóbicos, transfóbicos, né, Horroroso. e dando uma chancela espiritual a uma homofobia, uma transfobia. Então, eu gosto muito de pesquisar isso, mas eu tenho me dedicado um pouquinho mais de tempo numa pesquisa sobre a relação
entre espíritas e bolsonarismo. Meu Deus. Tô tentando entender, tô Aí que tentando foi o entender. racha. Uhum. Foi isso Sim, que sim, deu sim, o sim, sim. racha. Foi interessante porque a assim chamada neutralidade política dos espíritas se mostrou uma verdadeira farsa. Nunca houve neutralidade política. O espiritismo não é apolítico. Ele Uhum. não pode ser apolítico, uma doutrina que tem no seu corpo teórico, discussões sobre aborto, sobre guerra, sobre fome. Isso são questões marcadamente políticas. E aí não tem como dizer que o espiritismo ele é apolítico. Ele pode ser despolitizante, É o que os conservadores andavam fazendo até então. exatamente. Então Despolitizando. ainda não tenho uma resposta fechada e espero também não encontrar tão cedo, porque se eu encontrar acaba a pesquisa. Mas eu estou Então nós somos investindo cobaias do Laír agora. no bom sentido, no bom sentido. Para tentar Perfeito! entender como os espíritas conseguiram, não digo hoje espírita como um todo, mas aquela parte, né, que aderiu ao bolsonarismo, como é que Sim, eles conseguiram perceber a compatibilidade entre uma doutrina que se professor. coloca como cristã uma ideologia política que colocou em prática a necropolítica, não é? Uhum. É um termo do aquele Bembe, ou Bembe, né? Que Sim, necropolítica é a política que diz quem pode viver e quem deve morrer. exatamente. O ex-presidente Bolsonaro ele era um adepto da necropolítica. Então, não obstante, vários espíritas Sim. aderiram ao bolsonarismo, né? Eu tenho algumas hipóteses, né? Quais, Laír? Agora fiquei curiosa. Se tu puder contar. Claro, Se não, tu tudo bem, puder claro. dar uma palhinha. É porque, veja, o pilar, bom, o bolsonarismo ele é um neofascismo. Isso, Sim, é, vários historiadores brasileiros e estrangeiros que estudam o fascismo já há um amplo consenso que o bolsonarismo ele é um neofascismo. sim, O neofascismo, o fascismo e o nazismo, eles têm como pilares, que é o próprio lema da campanha do Bolsonaro: Deus, Pátria e Família. sim. E aí, o que acontece? O Espiritismo, ele, obviamente, ele não é ateu. Não, Então, se você tem um candidato, um político, um candidato que diz que vai fazer tudo Deus acima de todos, e em oposição a isso, você um imaginário sobre a esquerda, que a esquerda é ateia, que a esquerda é comunista, que a esquerda é contra a religião, a esquerda é contra a igreja. Então, me parece que pode ter sido, digamos assim, um polo que atraiu esses espíritas. Então, eu sou espírita, acredito em Deus, eu tenho aqui diante de mim dois candidatos, um diz que vai fazer Deus está acima de todos, e um outro é de uma corrente política que é ateia, que é, que é contra a religião. Então, entre um e outro, vou pro lado de cá. A ideia de pátria, né? A ideia de pátria é o patriotismo, o nacionalismo, não é? é. Então, o espírita, alguns espíritas, então, e aí isso é um resquício, né? Um resquício de uma memória da ditadura militar, né? Então, ele vai defender a pátria e a esquerda vai entregar a pátria para o estrangeiro. E a questão da família, né? Também é um princípio muito básico no espiritismo, a ideia de família, no geral. Como os textos de Chico Xavier, de Valdo Pereira Franco, aquela ideia, né? A família é o primeiro núcleo onde o espírito reencarna, onde recebe o amor do pai, o amor da mãe. Então, vamos preservar a família, vamos defender a família, vamos conservar a família. Eu tenho aqui vários livros, não digo vários, tem livros do Valdo Pereira Franco, da Joana de Sim. Ângeles, Ah, os sobre da Joana família, né? de Ângeles ainda são bem agradáveis de ler.
os que ele Não, eu sei que escreveu tem esses romances agora. recentes, né? Meu É Deus, complicadíssimo. Mas eu digo mais um livro da Joana de Anjos que se são bem questão de bons. família, né? É. Então, quando eu vou lendo ali os textos, né? Então, são textos em que, de Joana de Anjos sobre família, que são textos que vão, de certa forma, reforçar a ideia de que toda família que se une atende uma programação feita antes da encarnação. Essa família, É. então, ela vai ter que se reproduzir para poder, né, trazer os espíritos que têm dívidas do passado para essa vida. Existem textos de Joana de Ângeles em que ela diz que, olha, o divórcio não é a solução. Você pode, você pode até se divorciar, mas saiba que se divorciando você vai estar, né, protelando um problema e no futuro você vai ter que se reencontrar novamente em condições piores. Então, colocando esse medo, melhor nem se divorciar. Então, né? Aí começa, então esse reforço da ideia de família, uma família que tem que ser monogâmica, heterossexual e reprodutiva. Isso é o que eu extraio do livro de Joana de Anjos. Família sempre família Que de livro é Deus. esse, Laís? Esse eu não li, graças a Deus. É Esse eu constelação, não li. constelação familiar. Esse livro é de constelação familiar? É? Não, o título da constelação familiar. Ah, esse eu não li. Que bom. Eu li da Joana de Ângeles aquela. Vários livrozinhos assim de uma coisa mais psicológica, Eu sei, é chamada série uma- psicológica. É, Eu tenho só aqui, esse. eu não li ainda, eu tenho aqui, eu não li Esses é que ainda. eu disse que são bons. Mas esse livro que ela fala sobre família, constelação familiar, aí tem um Ah, SOS Família, minha que é nossa. um compilado de textos de vários livros que alguém reuniu num livro só. Então, ali, com um olhar, uma leitura crítica dos textos dela sobre família, a família é um plano de Deus, estabelecido por Deus, e tem que ser, para se ajustar às leis divinas, monogâmica, heterossexual e reprodutiva. Logo, quando a direita ou a extrema-direita faz circular discursos de que a esquerda é contra o casamento, é contra a família, é a favor de uma família homoafetiva, né? Isso vai contrariar essa imagem da família que está no Espiritismo, ou pelo menos uma leitura possível do Espiritismo. Nesse sentido, me parece que isso é mais um polo que atrai os espíritas bitolados para a extrema-direita, Uhum. acreditando que o modelo de família da extrema-direita é um modelo de família idêntico ao modelo de família do Espiritismo. E o modelo de família Uhum. da esquerda, supostamente da esquerda, né, em que pessoas do mesmo sexo podem se casar, podem adotar crianças e tudo isso, né, contraria. Então, trabalha-se esse medo, esse pânico moral, não é? E aí isso me parece, são hipóteses minhas na Um tentativa ingrediente. de encontrar, não digo a explicação final, mas pelo menos uns indicativos para entender por que que cristãos e cristãos do Uhum. tipo espírita perceberam compatibilidade entre o espiritismo e o fascismo do bolsonarismo, né? Mas às vezes eu quero até assistir vídeos e lives de um pessoal espírita fascista mesmo, mas eu não consigo. Eu vou te mandar alguns. Eles xingam a gente de tudo que é coisa, eles chamam a gente de vagabundos, do que tu puder pensar, eles nos xingam. É só assim, tem. Laí, esse pessoal é o mesmo pessoal que lá no passado, no nosso passado, estava apoiando o integralismo. São filhos deles, porque muitos vêm de família espírita, né, há muito tempo. Sim, sim, Depois sim, exatamente. apoiaram a ditadura militar e depois apoiaram o Uma inominável. certa vez, um espírita conversando comigo, ele me disse uma coisa que eu fiquei absolutamente sem palavras. Ele disse para mim, literalmente, que o espiritismo, enquanto doutrina, e o povo não está preparado para a doutrina espírita.
só uma elite intelectual é Meu pai. E que ele faz pode parte dessa elite intelectual. exa- exatamente, exatamente. E aí eu não consegui contra-argumentar, porque foi assim, um argumento que foi tão inédito para mim Meu, que eu não tinha não deu registro, tempo. eu não Foi muita consegui. barbaridade. É exatamente porque como assim o espiritismo não é para o povo? Mas de qualquer forma, essa fala, ela de certa forma, ela mostra todo um preconceito Sim. com as classes populares, né? E para que haja sempre esse desnível entre os que sabem e os Uhum. que não sabem. E aí, no momento em que há uma política a nível nacional que vai distribuir renda, que vai garantir o acesso das classes populares ao ensino superior, isso acho que mexe um pouco com essa visão de mundo desse pessoal, Sim. né, que entende que o mundo tem que ser mesmo um mundo desigual, Isso. né? Desigualdade tem que permanecer para sempre. Quando eles então percebem uma possibilidade essa desigualdade ser combatida enfim, eliminada, entra em ação toda uma forma de ver o mundo, dizendo isso aqui não pode, isso aqui Aham. contra a lei de Deus, algo assim, né? Tu sabe, Então, tu sabe que eu me lembrei de uma coisa. Há pouco tempo atrás saiu um vídeo de um médium bem de extrema direita, bem famosão. Não aquele senhor mais velho, um outro médium bem famoso. Eu estou evitando dizer os nomes aqui, porque depois vem os fãs aqui me atacar. Esse médium disse que nós temos que agradecer que existem miseráveis, porque assim o espírita pode fazer caridade. eu vi esse É, vídeo. Eu tu sei, viu? me mandaram esse vídeo, né? Tu Realmente, viu que coisa? sim, esse senhor, ele também aproveitando a tua colocação, no espiritismo brasileiro, o movimento espírita, né? Algumas pessoas elas se aproveitam do fato de terem sido amigas de Chico Xavier ou terem feito parte do círculo íntimo dele, Sim, né, estão. para, a partir disso, tentar se projetar no espiritismo brasileiro ou no movimento espírita com Sim, pessoas que, por terem sido amigas íntimas de Chico Xavier, teriam recebido dele revelações que ninguém mais soube. E aí criou-se uma espécie até de uma senha que é e Chico disse. Quando alguém fala e Chico disse, né, as isso! pessoas, as pessoas param o que estão fazendo, Uhum, suspendem o seu senso crítico não e dão acreditava. atenção ao que a pessoa está falando. Se eu disser que Chico disse algo para mim, não tem o mesmo valor que alguém que se sabe que passou meses ou anos ali com ele, acho que em Pedro Leopoldo, né? Sim, ali Ou no local onde ele atendia, né? Em isso. Uberaba, sei lá. Então É. isso virou uma senha ou um cartão Sim, sim, que diz, olha, o que essa pessoa está falando merece crédito, porque ela está falando não o que ela pensa, ela está transmitindo aquilo que Chico disse para ela. sim, Ninguém testemunhou, logo não temos como provar que é falso ou verdadeiro, mas como há essa aura em torno de Chico Xavier, né, de maior antena psíquica de todos os tempos, aquela coisa toda, então esse senhor aí, não vamos citar nomes, né? Mas esse sim. senhor é um dos. Sim, tem um que é E mais ainda. Tem um que é muito mais o outro, deste. esse outro, eu não, esse outro, ele me faz, ele consegue me fazer negar a minha ideia antimanicomial. Essa foi boa.
Eu faço Aqui, parte do. esse aí, ele fala com ET, ele fala com. Isso, É exatamente. algo assim. Ele é uma das poucas pessoas que me fazem repensar a minha defesa da luta anti-maconimal. Eu acho que essa pessoa, ele merece ir para o manicômio. Ele é um espertalhão. Ele tem um baita canal, monetiza aquele canal, Sim, sim. fala Mas, de tudo que é coisa misturada. E é um é, espertalhão. ele me bloqueou no Instagram, então eu não consigo mais ver o que ele Ai, publica. eu nem quero ver mais. Eu sofro de ver essas coisas, Laís. Isso me dá assim uma. Lair, tu tem que tentar entrar em contato com o pessoal da CEPA, que é uma linha, eu vou te dar material aí de pesquisa, é uma linha do espiritismo laico. Eles são Sim, eu laicos. conheço. Eu tenho material, eu tenho aqui Aham. o livro do falecido Jaci Regis, né? Que Sim, do eu tenho Jaci os livros Regis. dele. E eu recebo o jornal Abertura, Ah, é ótimo. Então tu tá. né? Uhum. Mas na abertura engraçado, eu mandei um e-mail para eles, Ah, porque na edição de janeiro desse ano, 2023, um dos articulistas publicou dois artigos ah. criticando os progressistas. Ah, E aí então não é o jornal que eu tô falando, é eu outro. já não sei. Aí eu mandei um e-mail, eu falei assim, olha, eu botei assim, olha, eu estava lendo o jornal Abertura e eu acabei de ler o artigo, li de novo. Acabei de ler o artigo, abri, fechei, para ver se estava realmente dentro do abertura, eu estava lendo o Reformador, não sei o que eu estava lendo. Tu lembra quem era o articulista? Ai, não Ai, lembra? não lembro o nome dele agora. Eu sei que Atenção. ele é genro do falecido Jaci Regis. Ah, eu acho que eu sei quem é. Eu acho que eu sei. Aí me responderam do modo mais, Tosco. assim, o jornal respeita a diversidade de opiniões. Pode ser que tenha sido isso, entendeu? Talvez o jornal tenha sido meio que obrigado até a publicar, para não parecer assim, ah, estamos do lado deles, não sei o quê. Pode ser isso que tenha acontecido. Pode ser. Era a minha última esperança. É Não, muito triste as coisas, sabe? mas tem um pessoal do Puebla Espírita Ah, que, eles são né, maravilhosos. eles Os são bem meninos, legais. eles estão fazendo um trabalho editorial com livros assim, olha, a própria figura física dos livros são assim de cair o queixo. Sim, sim, Maravilhosos, maravilhosos. exatamente. Tem muita gente. Hoje mesmo eu recebi uma caixa de presente deles com dois livros. Ai, que lindo! Nem Então sei quais tu livros são, eu vou abrir a caixa e abre quais que livros são. tu vai ver o que é a edição desses livros. Eles são Sim, muito, muito bons. quem faz o prefácio é um amigo meu que também é historiador, então Ai, que sei que o material vai legal. ser muito bom. Eu conheço o pessoal do Muito. Puebla, né? Eles são ótimos, são muito bons. E eu já conversei com eles aqui. Nós, esse movimento é grande, né? Mais ou menos grande comparado aos conservadores, é pequenininho, mas eu acho que está de bom tamanho para um movimento que começou assim, né, despretensiosamente. E, mas eu acho que tem muita coisa que vai acontecer, sabe? Eu acho que a gente tem ainda muita coisa para oferecer para as pessoas, para mostrar para as pessoas, para abrir pontos de debate. Laíra, a gente tem 8 minutinhos, tá? Ah, E, e eu acho que e é legal que saber que temos amigos, né? Como tu, por exemplo, pessoas de fora que estão acompanhando essa caminhada, mesmo sem serem espíritas, né? Então, meu querido, eu amei essa nossa conversa. Pega esses 8 minutos, faz o teu encerramento, que tá. eu acho que a Eu quero gente. agradecer enormemente o convite que você me fez para falar no seu canal, né? Espero que você continue aí com o seu trabalho. Eu vi seus vídeos, eu vejo seus vídeos com frequência. Ai, que maravilha, Laíra. Fiquei Vejo. orgulhosa agora. Eu Que achei lindo. muito, assim, bastante fi- ousado naquela época. Você foi um dos médios bolsonaristas, né? Eu assim, caramba, até que enfim alguém está
É que Vai eu colocando, xingo às colocando vezes. hormônio, né? Que legal. Então, porque é sempre esse pudor, né, de tentar fazer Como se parecer. fossem santos, sabe? Como se fossem Aham. pessoas Isso, especiais. exatamente. Colocados no panteão, né, intocáveis, distantes de tudo e de todos, acima do bem e do mal. E aí, em qualquer comentário feito, ele tende a ser abafado internamente, né, para que não É. saia dos muros, para que as pessoas de fora continuem com a ilusão que ali dentro reina e impera a harmonia e a fraternidade, né? Eu não sei quem, a questão é quem ganha mantendo essa imagem de que tudo é perfeito dentro do espiritismo, né? Quem está ganhando com isso sabe o que está fazendo, mas essas tensões internas do espiritismo eu acho que são necessárias, né? E elas passam, ou melhor, elas são alimentadas, na minha concepção, eu posso estar errado, mas elas são alimentadas por um problema de definição de identidade. Assim, não, os espíritas não sabem ainda o que é ser espírita, no modo geral. Ser espírita é ser religioso, ser espírita é não ser religioso. A própria ideia da cepa, né? A cepa ela tenta, com seus trabalhos, redefinir a identidade espírita. Uhum. Então, ser espírita é ser laico, ser espírita é não ser religioso, ou não aderir ao religiosismo, ao igrejismo. E É, aí, então, me parece então, que o movimento dessas discussões é a dificuldade de afirmar uma identidade espírita. Uns dizem que ser espírita é ser religioso, outros dizem que ser espírita é não ser religioso. Aí agora temos ser espírita é ser de direita, ser espírita é ser de esquerda, ser espírita é ser apolítico, ser espírita é ser politizado. Então, essas discussões, essas tensões, para mim, elas estão ali acontecendo na superfície, mas abaixo dela é uma discussão. O que está acontecendo abaixo dela é toda uma discussão, não, nem sempre dita, sobre o que significa ser espírita, sim, qual é a identidade espírita, né? Então, enquanto não se define, não se chega a uma definição, haverá brigas internas entre aqueles que acham que sabem o que é ser espírita, apontando o dedo para o que eles acham que não é ser espírita. Então, sempre que eu vejo em textos espíritas, palestras espíritas, usarem o termo, o verdadeiro espírita, eu hum, paro, opa, discussão de identidade. Tem alguém querendo aqui afirmar que ele é, sabe qual é a verdadeira identidade espírita e sabendo e definindo quem não se ajusta àquilo ali está fora, é. Na né? verdade, tem que ter espaço para todo mundo, né? Só que existem coisas que eu acho que são difíceis de aceitar, né? Como o fascismo, por exemplo, como o apoio à tortura, essas coisas todas, Racismo. racismo, homofobia, tem coisas que não têm, não deveriam ter espaço, né? Infelizmente, muitos abriram espaço e é difícil. Mas para as pessoas, para suas posturas de ser ou não ser religioso, de ser ou não ser mais cético na questão mediúnica, isso eu acho que tem que ter espaço para todos. Né? A gente tem que tentar, né, Laís? É um caminho esse. Querido, agora vamos cair em 2 minutos. Eu gostei muito de te conhecer, gostei muito de falar contigo. Eu vou tomar a liberdade de te convidar de novo, ora bolas, Claro, claro, para tu claro. falar sobre aquela tua outra pesquisa que tu começou no início do nosso encontro a falar. Mas Sim, como 30 minutos não dá tempo, no próximo daí tu fala só sobre aquela. tá ok, claro, claro. Tá Um ótimo. grande, um grande Obrigado. abraço, querido. Um grande abraço. Gostei mesmo. Acho que muitas pessoas vão ficar encantadas com as coisas que tu traz, porque é muito bom a gente ouvir pessoas de fora também, sabe? Pessoas que estão assistindo, assistindo todo esse furdunço
e de fora podem dar assim uma opinião um pouco mais, né, menos emotiva, assim, menos cheia de coisas, de cargas. Fica bem. Um grande abraço para ti. Muito obrigado. E a gente se encontra de vez em quando lá no teu Instagram. Tá Eu ok. comento algumas coisas lá no meio dos xingamentos. Um Tchau, grande tchau. Muito abraço para obrigado. ti. Tchau, tchau. Um forte abraço. Um grande.